Hoje é o terceiro dia de férias. Terceiro? Quarto. Bem-vindos ao quarto dia de férias. Hoje é dia 5 de agosto de 2025. São 8h15 da noite de uma terça-feira. E estamos aqui em mais um vlog. Dessa vez um vlog literário. Hoje eu vim compartilhar com vocês a minha experiência lendo 2 livros. Cartas a um Jovem Poeta e A Culpa é das Estrelas, do John Green. Como anda a minha animação para ler esses livros? Eu comecei Cartas a um Jovem Poeta no domingo. Eu já tô na metade. Hoje eu acredito que eu termine, antes de dormir. E eu tô gostando bastante. É um livro reflexivo, poético, que conta a história de um poeta chamado Rainer Maria Rilke, que recebe cartas de um jovem chamado Franz Capus, que tem vontade de se tornar poeta e pede conselhos para se tornar um escritor. Tá sendo muito interessante. Eu não vou falar muito, porque durante o vlog a gente vai conversar sobre esse livro. O do John Green, que eu tô bem animada para ler, por incrível que pareça. Eu tinha muito preconceito com esse autor, mas depois que eu li Quem é Você, Alaska, eu comecei a ter uma familiaridade com ele. Então eu tô bem curiosa para ler, e é isso. Vão lá comigo acompanhar esse vlog? Sejam bem-vindos ao segundo dia do vlog. E hoje eu finalizei Cartas a um Jovem Poeta, do Rilke. E assim, eu encontrei esse livro na biblioteca da minha escola. Eu já tinha ouvido falar através do Booktube, do Bookgram. Então eu sempre tive uma curiosidade em ler esse livro. E na hora, lá, mexendo nas prateleiras, eu encontrei. E o que me chamou a atenção foi a capa, que eu achei bem bonita. O título também me chamou bastante atenção. E o fato dele ser pequenininho, que eu pensei assim, acho que eu vou começar com uma leitura mais leve agora nas férias. Uma leitura pequena, mas cheia de poesia e cheia de significado. Então, antes da gente falar do que se trata o livro, a gente vai ter um conhecimento do autor do livro, né? O nome dele é enorme, vou colocar em algum lugar aí da tela. Ele nasceu em 4 de dezembro de 1865 em Praga. Ele teve uma infância complicada. A mãe dele vestia ele com roupas de meninas para de alguma forma superar a morte de uma filha recém-nascida. Os pais dele se separam. Quando os pais dele se separam, ele resolve ingressar na carreira militar, só que ele acaba não prosseguindo por conta de problemas de saúde, então ele sai. Ele é admitido numa faculdade. Quando ele é admitido nessa faculdade, ele publica seu primeiro livro de poemas. Ele casa com Clara Westford em 1901 e tem uma filha com ela. Ele, em 1902, se muda para Paris e lá ele tem alguns contatos com alguns artistas modernistas. Publicou obras importantes nesse período. Ele morreu em 29 de dezembro de 1926 na Suíça. Agora que a gente conheceu o autor, a gente vai bater um papo do livro Cartas a um Jovem Poeta. Bom, o que o livro fala? Conta a história de... não conta a história, mas conta a troca de correspondências entre o Rilke e um jovem poeta que se chamava Capus, o sobrenome dele. Os dois trocavam cartas. A gente não tem acesso às cartas do Capus, somente às cartas do Rilke. E eles começam a conversar sobre dicas, né? De como se tornar um bom escritor, só que, claro, com tudo um tom poético, um tom reflexivo, muito mais profundo do que só dicas técnicas de escrita e tudo mais. Nessa troca de correspondências, Rilke responde a questionamentos do rapaz e, além de só responder, ele também traz sua visão de vida. São diversos assuntos que eles tratam, desde criação artística até coisas da nossa vida mesmo, sobre Deus e o amor e tudo mais. E um dos conselhos que o Rilke dá ao rapaz Capus, que mais me marcou, está na página 26. Uma obra de arte é boa quando surge de uma necessidade. É do modo como ela se origina que se encontra seu valor. Não há nenhum outro critério. Por isso, prezado Senhor, eu não saberia dar nenhum conselho senão este: voltar-se para si mesmo e sondar as profundezas de onde vem a sua vida. Nessa fonte, o Senhor encontrará a resposta para a questão de saber se precisa criar. Aceite-a como ela for, sem interpretá-la. Talvez ela revele que o Senhor é chamado a ser um artista. Nesse caso, aceite sua sorte e a suporte, com seu peso e sua grandeza, sem perguntar nunca pela recompensa que poderia vir de fora. Pois o Criador tem de ser um mundo para si mesmo e encontrar tudo em si mesmo e na natureza da qual se aproximou. Fala bastante esse trecho sobre solidão. E esse livro me fez refletir bastante sobre esse tema, sobre estar só.
de estar cara a cara com a gente mesmo e como isso faz parte do nosso processo de criação. Eu sou uma pessoa que gosta muito de escrever, muito de desenhar, muito de pintar, então eu acabei pegando esse conselho pra mim na hora de criar. E eu gosto muito da parte que ele fala que uma obra-prima nasce de uma necessidade, né? Quando a gente fica sozinho com nós mesmos, que a gente vê os buracos que nos faltam. Então, tipo, é o que a gente cria a partir do nosso sofrimento, às vezes. E é uma ótima forma de surgir obras-primas. Eu não sei se eu falei bobagem, mas é o que eu penso. Eu queria saber o que vocês acham desse livro. Se vocês já leram, se já leram alguma coisa parecida, que queiram me recomendar, comenta aí nos comentários. Bom, agora a gente vai prosseguir com o vlog literário, só que agora eu vou ler A Culpa é das Estrelas, um livro totalmente diferente, né? Um livro adolescente, contemporâneo, mas é um livro que eu tô bem curiosa para ler. Vamos acompanhar nessa? A ler o livro A Culpa é das Estrelas. E é interessante que existe uma linha muito tênue entre a piada e o clima tenso, sabe? Porque a gente tá tratando uma menina que tem câncer e ela é um pouco sarcástica, principalmente em relação ao grupo de apoio. Então, tipo, do nada, ela lança umas que você fica, ai, Jesus. Ela lança um humorzinho. E como se trata de adolescente, então as falas são muito adolescentes. Eles usam tipo, pode pá não. Mas tipo, usa bastante tipo. E uma fala que eu gostei bastante, ó, essa aqui, quando ela tá com Augustus do lado de fora. Por que você está olhando pra mim desse jeito? Ele deu um sorrisinho. Porque você é bonita. Eu gosto de olhar para pessoas bonitas. E faz algum tempo que resolvi não me negar aos prazeres mais simples da existência humana. Eu tô aqui, eu não sei se é só eu, mas eu sou muito curiosa em ler esse livro que o Augustus, ele recomenda pra Razel ler. Será que é bom mesmo? Eu fico curiosa, eu acho que eu leria, porque ele fala tão animado e a Razel leu, tipo, não chega a ser um livro favorito pra ela, mas ela disse que é legalzinho. Tirando o fato que o cara matou tantas pessoas em tantas, 200 e poucas páginas. Eu tô lendo aqui a parte que ela tá no shopping, aí com a amiga dela, e a amiga dela mete isso aqui, ó. Queria que vocês tivessem ido à escola nos últimos tempos. Alguns dos meninos ficaram totalmente apetitosos. Eu achei esse adjetivo péssimo. De tudo, eu quero pedir perdão por esse barulho, que estão fazendo obra aqui por perto. Atrapalha, mas a luz aqui tá bonita, eu tô com o cabelo bonito, então eu não vou perder a oportunidade de gravar. Bom, finalizamos A Culpa é das Estrelas hoje de manhã. E que livro, viu? Que livro. Eu não dava nada, mas foi tudo, viu? Fiquei destruída com o final. Eu chorei horrores com o final. Eu não quis gravar eu chorando, porque eu não gosto de me expor dessa maneira. Mas, nossa, foi tenso esse final. Eu não vou dar spoilers. Eu sei que já é um livro que foi lançado há muito tempo, já teve a sua fama e tal, mas eu não vou dar spoilers porque vai que alguém ainda não leu, como eu, por exemplo, que não tinha lido ainda. Foi surreal como o livro falou de amor e ao mesmo tempo falou da dor. Ele mostrou esses dois lados, né? A luta contra o câncer, o que as pessoas que lutam também junto com a pessoa, né, passam. Mostrou também um amor que pode não durar para sempre, mas que seja infinito enquanto dure. Esse livro, ele é literalmente esse finalzinho do poema do Vinícius de Moraes. Que seja infinito enquanto dure. Acho que foi isso que mais me pegou. Agora sobre os personagens. Eu me apeguei muito ao Augustus. Me apeguei muito. Gostei muito da personalidade dele. E da Razel também me apeguei muito. Gostei demais da personalidade dela. Foram dois personagens que foram muito bem construídos. O romance entre os dois foi muito bem feito. O Peter Van Housen, que é o autor favorito da Razel, ele é insuportável. Insuportável. No final, eu cheguei até a sentir um pouco de pena dele, não vou mentir. Mas, de resto, ele era um pé no saco. Um pé no saco. Ele falou coisas horríveis. Mas, depois eu senti um pouco de pena dele, mas passou também. O jeito que a Razel trata ele foi merecido. Mas agora, sinceramente, eu tô precisando de alguns dias pra digerir esse livro. Então, por enquanto, eu não tenho uma nota definida. Nem pra esse, nem pra Cartas ao Jovem Poeta. Eu preciso de alguns dias pra ir pensando e articulando.
E aí eu jogo lá no Scoob, no Instagram, as notas pra vocês verem como é que foi. Bom, quero agradecer vocês por terem assistido o vídeo todo. Comentem aí o que achou, se tem alguma sugestão de melhora. Eu vou amar saber. Se você já leu algum desses livros, me conta a opinião de vocês. Eu vou gostar muito de saber. Bom, agora aqui no canal, eu vou tentar lançar 2 vídeos por semana. Um na quarta e um no domingo. Então, a partir de semana que vem, pode ser que eu já comece a lançar. Se eu não lançar, temos vídeos todos os domingos ao meio-dia. Um beijo, fique com Deus e até semana que vem.